que eu vou ganhar as eleições, a gente vai ter paz na cidade, a gente vai ter paz no... Este é Lula. Ele se reelegeu há 3 anos com uma proposta: recuperar o Brasil. Com discursos inflamados, focando nas classes sociais mais baixas, Lula tem popularidade alta entre as classes E, D e C. Por outro lado, é visto com ceticismo pelas classes mais altas, e principalmente para o mercado. O homem que se elegeu pela 3ª vez e que vem disputando a presidência desde 1989, disse que dessa vez iria recuperar o Brasil do que chamou de destruição, do que ocorreu nos 4 anos do governo anterior. Será que Lula cumpriu sua promessa? Aliás, quais promessas foram e quais ainda não foram cumpridas nos seus 3 anos de governo? Economicamente, analisando os números do Brasil, veja que não há nenhuma mudança tão brusca do crescimento econômico brasileiro. Tanto com Lula quanto com Bolsonaro, o PIB cresce a uma média de 3% ao ano. A dívida pública, que chegou ao pico durante a pandemia e derreteu logo depois, voltou a subir com o governo Lula. Então, novamente, parece que as mudanças não foram tão bruscas entre Bolsonaro e Lula. Mas, na verdade, houveram grandes mudanças. Neste vídeo, vamos te mostrar os números escondidos, validar se as promessas foram cumpridas ou não, com dados e fatos, e mostrar como o Brasil tem se saído com o governo de Lula. Não há maneira melhor de olhar isso do que primeiro vendo os outros mandatos de Lula. Em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil, prometendo manter a estabilidade econômica do Plano Real, estimular o crescimento com distribuição de renda e erradicar a fome. Embora a inflação tenha sido controlada e o crescimento econômico retomado, o início do governo enfrentou desconfiança dos mercados e dificuldades para articular políticas sociais com responsabilidade fiscal. Os programas sociais foram ampliados, mas com um custo fiscal. Entre as promessas de campanha, Lula também se comprometeu com reformas estruturais, como a da Previdência e a tributária, mas nenhuma delas foi cumprida. E antes de continuarmos vendo isso, a Monte Asset tem como objetivo transformar o futuro financeiro de nossos clientes com inteligência e dedicação. Na Monte Asset, já são 7 mil clientes no Brasil, investindo de forma global, com mais de 3 bilhões de reais sob gestão. Nossa carteira administrada é um serviço exclusivo para quem quer investir como um profissional e rentabilizar seus investimentos com consistência. Aponte agora sua câmera para o QR Code e descubra como a Monte Asset pode transformar seus investimentos com visão global e segurança. Durante o primeiro mandato, o emprego formal cresceu e o salário mínimo teve ganhos reais. O ponto econômico mais positivo foi a dívida com o FMI, que foi quitada, e o Brasil acumulou reservas internacionais, reduzindo sua vulnerabilidade externa. Na área social, o Bolsa Família se consolidou como o principal programa de transferência de renda, contribuindo para a redução da pobreza e da desigualdade. No entanto, Lula prometeu que o programa não afetaria o déficit do governo, o que na verdade não ocorreu. Os gastos com programas sociais foram exacerbados e afetaram os gastos do governo. Reeleito em 2006, Lula lançou o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, focado em infraestrutura e com promessas de impulsionar a economia. O crescimento ganhou força até 2008, mas foi interrompido pela crise financeira internacional. O desemprego seguiu em queda e a renda dos trabalhadores aumentou. O país acumulou grandes reservas internacionais e reduziu o peso da dívida pública. Em 2010, Lula apoiou Dilma Rousseff como candidata à sua sucessão, prometendo continuidade nas políticas econômicas e sociais e um aumento do crescimento econômico rápido que o Brasil estava tendo. Apesar das promessas sociais serem cumpridas, o crescimento econômico desacelerou. Analisando esta trajetória, podemos ver um padrão. Lula realmente cumpriu suas promessas sociais, mas as promessas de reformas econômicas e de responsabilidade fiscal ficaram para trás e, em maioria, não foram cumpridas. Estas características de excesso de gastos com programas sociais e falta de responsabilidade fiscal estão sendo repetidas agora. Durante a campanha, o governo de Lula prometeu ampliar políticas de bem-estar social, com destaque para o reforço do Bolsa Família, valorização real do salário mínimo, retomada do Minha Casa Minha Vida e alívio tributário para as faixas de menor renda, além do compromisso de tornar o sistema tributário mais progressivo. Na prática, essas medidas elevaram despesas obrigatórias e reduziram receitas em pontos específicos, aumentando a rigidez do orçamento federal. O financiamento das políticas ocorreu sem uma contrapartida estrutural clara, ampliando a dependência de endividamento. Esse cenário se refletiu diretamente nas contas públicas. Dados do Banco Central mostram que o setor público consolidado encerrou 2025 com déficit primário de cerca de 55 bilhões de reais, resultado pior que o de 2024, e indicativo de ajuste fiscal lento e não estrutural.
Paralelamente, levantamentos da imprensa econômica apontam que, ao longo do período, o governo criou ou reonerou cerca de 33 novos tributos, taxas ou incidências fiscais, muitas delas para compensar a perda de arrecadação e o crescimento das despesas. Mesmo assim, o déficit permaneceu negativo, evidenciando que o aumento da carga tributária não foi suficiente para neutralizar a expansão do gasto público. Outra promessa de Lula foi a questão ambiental, crítico e incisivo sobre o desmatamento e queimadas da Amazônia e Cerrado. Entretanto, esta promessa Lula não conseguiu cumprir. Pelo contrário, os níveis de áreas queimadas durante o seu governo gera recordes não só comparado ao governo anterior, como também nos seus mandatos anteriores. Em 2025, Lula atingiu o maior nível de queimadas já visto. Além disso, outro problema estrutural que o Brasil tem enfrentado é ser uma economia em desenvolvimento, mas que gasta como desenvolvido. Enquanto países como Índia, Indonésia, Peru e Chile avançaram com políticas consistentes e reformas estruturais, o Brasil tem mostrado fragilidades persistentes que o mantêm abaixo do seu potencial. O crescimento econômico brasileiro continua modesto e instável, com taxas inferiores às de seus pares. Na média dos últimos anos, o PIB brasileiro cresceu menos que o da maioria dos emergentes, até latino-americanos, refletindo uma economia pouco dinâmica, com baixa produtividade e entraves ao investimento. Um dos principais fatores que explicam essa estagnação é a deterioração da saúde fiscal do país. A dívida pública brasileira, que ultrapassa 85% do PIB, é uma das maiores entre as economias em desenvolvimento e desde o início do governo Lula, mesmo sem crises, essa dívida vem aumentando. Isso limita a capacidade do Estado de investir, além de elevar os custos de financiamento. Enquanto isso, países como Chile, Indonésia e Peru mantêm dívidas bem menores, resultado de políticas fiscais mais disciplinadas e previsíveis. O Brasil também convive com déficits fiscais constantes, que têm dificultado o controle da dívida e colocado em risco a sustentabilidade das contas públicas. Durante o governo Lula, a situação fiscal agravou-se ainda mais em comparação com o período anterior. Houve aumento expressivo nos gastos obrigatórios, ampliação de benefícios sociais e pressões por mais investimento público, sem a contrapartida de cortes estruturais em despesas ou aumento consistente de receitas. Uma estimativa do Banco Central mostra que em 2027 os gastos obrigatórios chegarão a 100% do orçamento do governo, e quando isso acontecer, não haverá dinheiro sobrando para investimentos em infraestrutura. Isso provocou o enfraquecimento do arcabouço fiscal e aumento da desconfiança do mercado, refletida na elevação do risco país e no rebaixamento da trajetória esperada da dívida pública. A credibilidade fiscal do país foi abalada por promessas de gasto social sem contrapartidas claras, resultando em juros mais altos e menor espaço para políticas anticíclicas. Outro ponto crítico é a perda de confiança dos investidores. O Brasil continua sem grau de investimento nas principais agências de classificação de risco e paga mais caro para se financiar do que países comparáveis. O risco país subiu durante o atual governo, refletindo a percepção de que há pouca disposição política para controlar gastos e aprovar reformas duradouras. O governo Lula avançou de forma clara nas políticas sociais. O Bolsa Família foi ampliado, o salário mínimo voltou a ter ganhos reais e programas de transferência de renda e habitação foram retomados, fortalecendo a rede de proteção social e elevando a renda das camadas mais vulneráveis. Esse avanço social, no entanto, ocorreu sem mudanças estruturais capazes de sustentar o crescimento econômico no longo prazo. Ao mesmo tempo, promessas centrais, feitas pelo governo, não se confirmaram na prática. A responsabilidade fiscal prometida deu lugar a déficits persistentes e a uma trajetória de dívida pública novamente ascendente. A previsibilidade econômica foi comprometida por mudanças frequentes de regras fiscais e sinalizações contraditórias, aumentando a incerteza e o custo do financiamento. Na área ambiental, apesar do discurso de liderança internacional, o país registrou recordes de áreas queimadas, frustrando a promessa de controle efetivo do desmatamento. O resultado é um governo que conseguiu ampliar a inclusão social, mas falhou em combinar esse avanço com disciplina fiscal, estabilidade institucional e crescimento sustentável, mantendo o Brasil em uma trajetória de baixo crescimento e maior fragilidade econômica.